A nossa convidada de hoje é a psicóloga Fernanda, que irá compartilhar conosco, né, sobre esse tema, que fala sobre o excesso de trabalho, sobre a pandemia e outros fatores que podem estar causando, né, a síndrome de burnout. Seja bem-vinda, Fernanda. É um prazer tê-la conosco nessa noite. E você sinta-se à vontade aí para iniciar a nossa live hoje. Tá, joia. Bom, primeiramente, boa noite a todas. Parece que são só mulheres que estão aqui conosco, né? Se tiver algum homem que eu não esteja vendo, boa noite também. Eu, como a Renata falou, né, eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga há 18 anos. Me graduei e fiz mestrado e especialização na UFO, né? E quando a Renata e a Ioná me convidaram para falar sobre esse tema, eu fiquei muito feliz, porque é o tema da minha dissertação de mestrado, né? Mas antes de dar continuidade, eu quero parabenizar, né, vocês, Renata, Ioná, professoras, pela iniciativa, né, dessas lives, né, dessa série de lives, que eu acho que é uma iniciativa super importante para aproximar, né, para que a gente possa conversar sobre temáticas fundamentais, né, para o cotidiano de vocês, enquanto profissionais, enquanto pessoas também, né, que é difícil a gente separar, e eu vou falar disso, né, no nosso encontro de hoje. Então, parabenizar e dizer que, para mim, essa é uma das iniciativas mais importantes que a escola pode fazer para cuidar dos seus profissionais, né, sejam eles professores, auxiliares de limpeza, secretaria, vice-diretores, né, principalmente nos tempos de hoje, né, a gente vai falar dentro do contexto da pandemia, né. Então, continuando a minha apresentação, eu fiz mestrado na UFO, na psicologia, na linha da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. E dentro dessa linha, eu sempre me preocupei muito com os profissionais da educação, especificamente os professores. Na verdade, especificamente as professoras, né? Então, eu fiz uma pesquisa sobre a síndrome de burnout qualitativa com 3 professoras. E aí, eu escolhi professoras uma professora que estava no início da carreira, uma no meio e uma no final. Justamente para tentar entender quais os fatores, tanto da vida profissional quanto da vida pessoal, dessas pessoas, dessas profissionais, poderiam interferir no seu adoecimento emocional ou não, né? Por isso que quando eu vi vocês aqui, eu imagino que todas que estão aqui são professoras, né? Ou tem algum familiar, algum pai, alguma mãe aqui. Se tivesse, apresente, só para eu saber com quem que eu estou conversando, né? Se tiver pais e mães. É claro que quem está aqui como professora também, eu imagino que seja também pai e mãe, né? Ou mãe só. E eu acho que é importante saber isso, porque quando a gente direciona uma fala para um grupo específico, a gente precisa falar da realidade desse grupo específico, né? Então, só para vocês entenderem de onde que eu estou falando, eu ministrei aulas no curso de pedagogia por 10 anos, e psicologia também, né? E nesse tempo que eu estive, né, com os graduandos e na especialização também voltada para a área da educação, eu trabalhei também no CAPS da infância e adolescência, com crianças e adolescentes e familiares, né, crianças e adolescentes com sofrimento psíquico grave. Então, eu fiquei 7 anos nessa instituição, e depois eu fui para uma unidade básica de saúde,
atender, né, como psicóloga clínica, crianças, adolescentes, adultos, idosos, né. E dentro desse contexto, eu sempre vi muitas situações, muitas questões relacionadas ao contexto da escola e das famílias também, que me chamavam muita atenção, né. Então, eu preparei um material mais para direcionar minha fala, para que a gente tenha uma organização na conversa, mas eu quero que vocês se sintam à vontade, se quiserem participar, fazer alguma pergunta, né, porque não é uma palestra, né, é um diálogo mesmo, uma conversa de quem estudou um pouquinho mais esse tema, né, mas eu creio que vocês, como profissionais, sabem falar muito mais do que eu, na realidade que vocês vivem, né, aquilo que pode estar interferindo, principalmente nos tempos de pandemia, né? Então, eu vou tentar contextualizar bastante a minha fala, porque nós estamos vivendo uma realidade jamais vivida, né? Então, nós não estamos falando de síndrome de burnout, não vamos falar de síndrome de burnout num contexto qualquer, né? Nós estamos falando da síndrome de burnout num contexto em que as questões emocionais, a saúde mental, ela está extremamente afetada, né, por outros fatores, né, mas o contexto da educação mais ainda, né. Eu falo isso por experiência própria, porque meu marido é professor, né, professor no município, no estado, e eu vejo a realidade dele aqui em casa, né. Isso afeta não só a ele, mas afeta a mim, afeta os meus filhos, né. Então, esse contexto da educação, ele também permeia a minha realidade, né. Alguém quer falar alguma coisa, quer se apresentar, quer perguntar alguma coisa antes de eu iniciar a apresentação? Fica à vontade, tá? Se quiserem, enquanto eu estiver falando também, fazer alguma pergunta, é só se colocar, tá? Eu vou confessar para vocês que é a primeira live que eu vou compartilhar um material. Então, se sair algum probleminha aí, vocês me perdoam, tá? Eu vou fazer aqui eu vou compartilhar, e aí, se tiver algum problema, vocês me avisam, tá? Porque, bom, no Meet a gente não consegue ver, né? As pessoas, né? Enquanto a gente está compartilhando. Pelo menos eu não sei. Vocês estão conseguindo visualizar? Oi? Sim, tá ok, Fernanda. Ok. Então tá bom. Bom, gente, eu confesso que é muito ruim fazer essa apresentação sem ver vocês, né? Eu até falo que se eu estivesse dando aula nesse contexto, eu acho que eu estaria em sofrimento muito maior, porque eu preciso de contato, de olho no olho, né? E quando a gente está fazendo uma live, é importante que a gente também se veja, né? Mas como a gente quer compartilhar o material, a gente precisa fazer a escolha, né? Então, eu coloquei esse título aí, Síndrome de Burnout em Tempos de Pandemia. E até coloquei uma imagem, né, não por acaso, de uma mulher saindo fumaça aí, né, na verdade está sem cabeça, né, sem pescoço e cabeça, porque justamente é essa imagem que me vem quando a gente pensa em síndrome de burnout e principalmente no contexto que a gente está vivendo, né. Por que a mulher? Né? Vocês sabem melhor do que eu que a mulher tem uma sobrecarga já natural, entre aspas, aí, né? De tarefas. E a mulher que é professora ou pedagoga, ou que trabalha, né, no contexto da educação, ela acumula mais tarefas ainda, né? Porque a gente sabe que o contexto da educação exige que você trabalhe não só na escola,
né? Mas você leva trabalho para casa, né? Aliás, eu acho que se trabalha muito mais em casa do que na própria escola, né? Com preparação de material, confecção de elaboração de provas, de atividades de modo geral, né? Então, essa imagem, para mim, representa muito do que a gente vai falar aqui hoje. Por isso que eu a coloquei. Mas antes da gente falar sobre síndrome de burnout especificamente, eu acho que é importante a gente falar sobre saúde mental, né? O que é saúde mental para vocês? Né? Porque muitas pessoas entendem a saúde mental como aquela pessoa, a pessoa que tem saúde mental, como aquela pessoa que não se afeta com nada, aquela pessoa que é zen, que dá conta de tudo, né? Mas eu pergunto para vocês, existe alguém que dá conta de tudo? Né? A gente vai entendendo isso ao longo do tempo, né? Às vezes a gente, principalmente a mulher, acha que dá conta, que é a síndrome da Mulher Maravilha, né? Que precisa dar conta dos filhos, da casa, do marido, do trabalho. Mas, na verdade, quando a gente vai estudar sobre saúde mental, e aí eu trouxe um conceito da Organização Mundial de Saúde, a gente vai entender que a saúde mental, ela se refere à forma como a gente lida com os desafios que a vida nos proporciona, né? Como que a gente lida com as situações de estresse que se nos apresentam, né? Então, aqui o conceito. Saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a sua comunidade. Então, a saúde mental, dentro desse conceito, e é o conceito que eu acredito e trabalho, ela requer um indivíduo que dê conta de lidar com aquilo que é difícil no cotidiano, que ele dá conta de administrar e consegue seguir com a sua rotina, dá conta de se adaptar àquilo que se apresenta a ele, né? O que a gente tem visto hoje no contexto da pandemia? Muitas dificuldades, né? Financeiras, de relacionamento, emocionais, econômicas, né? As pessoas hoje estão desempregadas, ou ganhando menos, ou em trabalhos precários, né? Aquele que às vezes tinha um trabalho com carteira assinada, perdeu o trabalho e teve que fazer bico para poder se sustentar, né? Muitas pessoas a gente vê passando fome mesmo, né? Isso tudo vai afetando nossa saúde mental. Se a gente tem compaixão, se a gente olha para o outro com compaixão, a gente se afeta por aquilo que a gente vê, mesmo que aquilo não esteja acontecendo com a gente. Então, eu digo que nesse contexto, todos nós estamos, de alguma forma, afetados na nossa saúde mental, mesmo que a gente não esteja vivendo uma situação de miséria, seja ela emocional, seja ela material, né? Então, esse contexto da pandemia, ele faz com que nós tenhamos que ter muito mais recursos, muito mais condições de enfrentar aquilo que a gente ouve na televisão, aquilo que a gente vê acontecer, né? Como que a gente vai lidar com isso? Se a gente lida de uma maneira considerada equilibrada, né, no sentido de se afetar, mas não deixar que isso tome conta da nossa vida, a gente consegue continuar, mesmo com alguns efeitos negativos, né? Por exemplo, às vezes a gente fica com dificuldade para dormir, ou muito ansioso, né? Então a gente precisa muitas vezes recorrer à ajuda de terapias, de questões que são importantes para cuidar dessa saúde mental, né? Mas nem sempre a gente tem essa condição, às vezes até de perceber o quanto que é importante para a gente cuidar dessa parte pessoal, individual, para que a gente também esteja bem, né, no contexto profissional. E vice-versa, né, porque o contexto profissional também afeta o aspecto individual de cada um, né.
Então, continuando aqui, no momento atual, que eu já até falei um pouco, né, a nossa sociedade contemporânea, nós estamos com grandes transformações sociais, culturais e políticas, inúmeros avanços tecnológicos, a aceleração do ritmo de trabalho, a globalização da economia, o aumento da competitividade, né? Isso já faz parte do nosso contexto há muito tempo. Mas parece que hoje, né, de 2020 para cá, né, nesses 2 últimos anos, isso tem se tornado cada vez mais intenso, né? Basta ver o que nós estamos vivendo aqui agora, né? Nós temos que nos comunicar por meio de uma tela, né? Para nos proteger, a gente precisa se comunicar por meio de uma tela. Então, muita coisa que a gente não sabia, eu, pelo menos, estou descobrindo tanta coisa, a gente acaba tendo que se virar, né? Para poder dar conta. Isso tudo também causa uma pressão emocional. Muitas pessoas têm dificuldades com a questão tecnológica, né? Eu mesma, por exemplo, na minha terapia, eu fazia presencial, houve um tempo que eu fiz online e eu tive uma resistência imensa em ir para a terapia online, porque eu tenho essa necessidade de estar com a pessoa, de olhar no olho, né? E agora já voltei para o presencial de novo, né? Porque para mim é essencial isso. Então, imaginem vocês tendo que ensinar crianças, lidar com pais por meio de uma tela, né? O quanto que isso gera um mal-estar, ou pode gerar um mal-estar. Claro que não são todas as pessoas, né? Às vezes tem até pessoas que preferem. Mas o que eu vejo, o que eu ouço, né, relatos de pessoas que estão tendo dificuldades com isso. Agora que retornou o ensino presencial, talvez isso seja diminuído, mas o que a gente vê é que mesmo assim, né, ainda não voltou tudo, muitas reuniões são feitas online, né, e além disso, a recessão econômica, a insegurança local e global, o mercado de trabalho em crise, cobrança por resultados cada vez mais rápidos e eficazes, falta de tempo e espaço para pensar. Então, a pressão por tarefas, né, por cumprir metas, vai impossibilitando que a gente tenha tempo para pensar. Tudo é para ontem, né, tudo muito acelerado, tudo muito rápido. Quais são os impactos, então, na saúde mental do trabalhador? Aqui eu estou generalizando o trabalhador, né, mas a gente pode pensar no contexto da educação, né, vocês, claro, vão pensar na realidade de vocês. Eu penso no meu contexto, que é o da saúde, né, hoje eu trabalho num outro setor, que é o Centro de Educação Permanente em Saúde, em que a gente trabalha com formação dos profissionais de saúde, né, com cursos e tudo mais. E a gente vê isso, um impacto muito grande também na saúde mental do profissional da saúde, que está na linha de frente, né. Então, eu tenho ido às UAS, conversado com esses profissionais, e eles estão extremamente desgastados, né, por conta da fragilidade mesmo, né, de lidar com algo que é invisível, mas que está aí fazendo todos os estragos que vocês já conhecem, né. Então, qual é o impacto na saúde mental do trabalhador? Que é o quê? A capacidade que você tem de lidar com os desafios e os estresses da vida, né. Então, vem a insegurança. Será que eu vou dar conta? Será que eu dou conta? Nossa, meu Deus, isso aqui eu não sei fazer. Como é que eu vou fazer? Muitas vezes você tem que recorrer ao colega que tem mais facilidade que você, né? Daí vem uma ansiedade, que é a dificuldade de lidar com a espera, né? A dificuldade, a ansiedade é uma antecipação do problema, né? Isso vai gerar outras questões, né? Isso vai interferir muitas vezes na questão do sono, na alimentação, né? Então, percebam que o impacto na saúde mental, ele vai, é muito amplo, né? Vai trazer várias, muitas vezes até todos esses fatores que eu estou colocando aqui, né? Todos esses sintomas, no caso, né? O isolamento social, né? Nós precisamos fazer isolamento social hoje, né? Temos que ficar em casa com a nossa família mais nuclear, né? Mas muitas vezes isso vai gerando uma dificuldade de estar com outras pessoas, né?
Talvez mesmo quando a gente não precisar ficar isolado, a gente vai ter dificuldade de estar com outras pessoas, por conta do hábito que isso vai gerando, por conta do medo, né, dessa insegurança, dessa ansiedade. Uma necessidade de competição imposta pelas condições de trabalho, né, aquele colega que muitas vezes tem uma facilidade com a tecnologia, que vai dar conta de administrar todo esse processo, e o outro que não está dando conta. Como é que ele fica? Será que tem algum cuidado com esse colega que está com mais dificuldade? Né? Eu acho que é importante pensar nisso, porque ninguém nasceu sabendo. Né? Então, a gente precisa do suporte, mesmo que seja online, mesmo que seja virtual. Agora que vocês estão lá no contexto da escola, fica mais fácil, né? Mas enquanto estavam online, eu acredito que muitas pessoas tiveram essa dificuldade, né? E chega a uma maior predisposição ao adoecimento, especificamente a síndrome de burnout, né? Tudo isso vai gerando algo que parece que é individual, que é pessoal, vai se tornando algo que é coletivo, né? Que é na relação. O que é a síndrome de burnout? Vai me trazendo uma predisposição ao adoecimento, né? Mas o que de fato é a síndrome de burnout? Aí eu coloquei aqui, síndrome de burnout, o processo de adoecer pelo trabalho. Então, a síndrome de burnout é o resultado do desencontro entre a natureza do trabalho e a natureza da pessoa que o realiza. O que é a natureza da pessoa que o realiza? São os projetos, as necessidades, as esperanças, os desejos, né, os sonhos, tudo aquilo que a pessoa tem como projeto de vida está desencontrado com a realização do seu trabalho. O que acontece nesse processo, então? Muitas vezes, eu pesquisei professoras lá de 2004 a 2006, uma professora que estava no início, uma no meio e uma no fim da carreira. Então, eu me surpreendi com o resultado, porque a professora que estava no início da carreira apresentou mais sintomas, ou mais fatores, mais aspectos que denotavam um adoecimento. Por quê? Porque muitas vezes a professora que acabou de se formar, né, que está iniciando a carreira, essa professora, se não me engano, tinha 4 ou 5 anos de trabalho docente. Ela está com muita expectativa, né, com muitos sonhos, com muitos projetos, né, com vontade de mudar o mundo. Né, quando a gente forma, a gente tem essa necessidade de atuar, de partir para a prática, de fazer coisas diferentes. E quando ela se depara com o contexto real, isso acaba se chocando, né, e trazendo muitas frustrações. Mas quem está no contexto da escola, mesmo que não esteja no início da carreira, acaba enfrentando isso também. Parece que a motivação, ela vai sendo diluída em todo esse processo, né, de dificuldades, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo hoje. Eu mesma tive uma paciente que foi minha aluna, né, quando eu dei aula, depois ela apareceu como minha paciente, e ela desistiu da profissão, ela desistiu da carreira docente devido a esse contexto da pandemia, pelas dificuldades que estavam sendo apresentadas a ela, as cobranças, né, então, por exemplo, ela tinha que dar aula eu não me lembro o número de alunos, mas não só para os alunos, os pais sentavam do lado e começavam a fazer perguntas, pediam para o filho fazer uma pergunta relacionada a um determinado conteúdo, né, meio que testando o conhecimento da professora. Então, sabe, coisas do tipo. Isso eu estou dando um exemplo simples, né, sem falar de outras questões. Então, começa a se ter o quê? Uma ideia, o professor, né, a pessoa começa a ter uma ideia de que ela não é capaz, de que ela não dá conta daquele trabalho, né? E aí eu trouxe 2 autores que eu estudei na minha dissertação, que são a Cristina Maslach e o Leiter.
que apontam como fatores propiciadores do problema o excesso de trabalho, a falta de controle, a falta de recompensa, a falta de união, a falta de equidade e o conflito de valores no ambiente de trabalho. Então, nós estamos vivendo tudo isso nesse contexto da pandemia, né? Excesso de trabalho, falta de controle, falta de recompensa, porque parece que tudo que você faz não tem um efeito, ter que ficar ligando para o aluno para ver se ele fez atividade, para ele responder, né, para ele participar. Olha o quanto que isso é cruel e violento com o profissional da educação. Porque além de preparar sua aula, além de estudar, ele precisa demonstrar a importância do seu trabalho, né? Já era difícil no contexto presencial, com todas as condições de segurança, entre aspas, né, de saúde, entre aspas, já era difícil. Agora, imagina você tendo que demonstrar a cada dia o seu valor para aquela família, para aquela criança, né, para aquele adolescente. Então, olha o tanto que nesse contexto fica mais difícil. Então, eu trouxe aqui, né, separando burnout. Burn significa queima e out, exterior. É como se a pessoa estivesse queimando, né, consumindo-se física e emocionalmente, passando a apresentar um comportamento agressivo e irritadiço, né? A pessoa começa a não ter mais controle daquilo que ela faz, daquilo que ela fala, ela começa a se ver como, primeiro a ter uma exaustão emocional, né, e depois a não se importar mais com esse trabalho, a não se importar mais com as pessoas com as quais ela trabalha, né, com as quais ela atende. E quais, então, são as profissões mais afetadas pela síndrome de burnout? Né, as profissões que são orientadas para o ser humano, tais como serviços sociais, assistência médica, educação, né, porque são profissões de alto contato que envolvem muito contato pessoal, né, então a educação é uma das áreas mais afetadas pela síndrome de burnout, porque o envolvimento emocional é muito intenso. Então, esses autores afirmam que o desgaste físico e emocional se apresenta como uma resposta aos problemas apresentados pela pessoa do trabalhador, que procura se distanciar, mesmo que simbolicamente, daquilo que lhe causa sofrimento. Gente, só para eu saber, vocês estão aí, né? Estamos. Eu não estou vendo ninguém, então assim, né? Vocês, de vez em quando vocês dão um sinalzinho de vida aí, porque é muito difícil falar dessa forma, né? Tá muito bacana. Tá bom, se quiserem falar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá? Bom, então, o desgaste físico e emocional se apresenta por quê? Porque a relação do professor com o seu aluno, com a família desse aluno, é muito intensa, né? Eu costumo dizer que o professor, ele é muito mais que o professor, né? Não só eu, vários estudiosos aí, até vocês como profissionais, sabem muito bem disso, né? O professor tem que lidar com questões muito além do trabalho, né? Do ensino, né? Muitas vezes tem que lidar com questão de violência doméstica, abuso sexual, o sofrimento psíquico de cada um, né? Então, são questões que trazem um impacto emocional muito grande para esse profissional, né? Então, só por aí, só pela natureza do trabalho do professor, ele já é mais propenso à síndrome de burnout, né? E quais são, então, as consequências para a saúde do trabalhador e do seu trabalho? Então, o envolvimento afetivo intenso e os problemas enfrentados no dia a dia do contexto laboral têm afetado o profissional, gerando uma autoimagem negativa, um sentimento de desânimo, a irritação, o cansaço, a exaustão e a instabilidade profissional, o que pode trazer sérias consequências para a saúde do trabalhador e para o seu trabalho, né? Quantas pessoas adoecem e não conseguem continuar na profissão docente? Por conta disso, por achar que não é para ela, por achar que não dá conta,
né? Mas muitas vezes, justamente por esse adoecimento, por conta de entender, né, que aquela intensidade não é para ela. E isso vai trazendo o quê? Uma exaustão, e a pessoa começa a achar que o problema é com ela, né? Esse é o grande problema, muitas vezes, porque quando o professor não consegue atuar de forma eficaz, efetiva, ele acaba sendo responsabilizado por isso sozinho, né? Não, aquela professora lá, ela não dá conta de dominar a sala de aula, né? Os meninos fazem o que querem, entende? Coisas desse tipo, que eu imagino que no contexto de vocês seja muito comum. Então, uma dica, né, ou uma orientação que eu dou é quando você vir uma colega, ou quando você mesma se sentir dessa forma, né, peça ajuda. Ou ajude essa pessoa, ou tente ajudar essa pessoa, né? Porque é difícil. É difícil estar nesse contexto, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? E aí, quais são as intervenções possíveis? Né? Existem 2 níveis. Existe o nível institucional, que muitas vezes não é pensado, né? Ou às vezes não tem uma intervenção efetiva. Por quê? Porque se você entende que a questão é individual, que a questão é pessoal, é de cada um, o que a instituição pode fazer? Né? Entende-se que nada, porque cada um tem que correr atrás das suas questões, da sua questão emocional. Cada um faz sua terapia, cada um paga sua terapia, faz sua yoga, né? Para poder dar conta. Mas a gente não pode pensar assim, por quê? Porque é uma questão coletiva, né? Nós estamos tratando de alguém que provavelmente está em adoecimento, não só por conta das suas questões pessoais, mas também por questões que são institucionais, que são da própria natureza do trabalho do professor. Então, a instituição, quando eu digo a instituição, eu não estou responsabilizando só a escola, mas principalmente a gestão maior, né? No sentido de pensar propostas que cuidem desse profissional coletivamente. Não é, eu vou ter um psicólogo na escola só para atender os professores. Não, não é isso. Mas no sentido de coletivamente pensar como é que é ser professor, né? Quais dificuldades você está tendo, ou vocês estão tendo, né? Então, criar espaços de reflexões, de ações coletivas que possam fazer com que esse grupo possa pensar suas questões, né? Vou falar de cada um vai ser uma terapia, cada um vai falar de si, não é isso, mas falar do trabalho, né? E até de pensar em ajudas mútuas, de como fazer isso coletivamente, né? Então, a colega está com uma determinada dificuldade, sei lá, com um determinado aluno, aqui eu estou pensando num exemplo, mas podem ser N coisas, né? De sentar e pensar como é que nós podemos ajudá-la, né? Ou como é que eu posso ser ajudada numa questão que para mim está sendo difícil? É o espírito da coletividade. Por isso que eu acho super importante essa iniciativa das lives, e eu acho que quando puder acontecer presencialmente é fundamental, porque sentar para conversar sobre as questões, sobre os problemas, sobre as coisas boas também, aquilo que está sendo feito que é legal, é fundamental, para que a gente possa ter uma avaliação mesmo, né, uma noção de que direção que a gente vai tomar. E, mais do que isso, sentir que a gente pertence a um grupo, que a gente faz parte de um grupo e que a gente tem o apoio desse grupo, caso eu tenha alguma dificuldade, ou que eu estou ali para contribuir para que coletivamente essa escola, para que coletivamente aquele grupo progrida, né, vá para frente, consiga realizar aquilo a que se propôs, né. Então, no nível institucional, alguém quer falar? Eliane. Fala, Eliane. Paralelo a esse projeto das lives, a nossa escola também está desenvolvendo um projeto que é troca de experiências. Olha que legal. É exatamente o que você está falando. Então, assim, ó, a nossa proposta foi pensando nisso. Uhum. Nesse momento em que o profissional, ele pode falar,
ele pode ajudar o que tem mais dificuldade, aqueles que têm mais habilidade, estão podendo mostrar para o grupo que estão ali para contribuir, e assim, está sendo muito legal. Isso é fundamental, Eliane. Nossa, eu acho que você sentir que você pode contar com o outro, né, no sentido de melhorar a sua prática, é fundamental. Né? Eu acho que isso faz com que tenha um senso de coletividade, né? É isso que faz qualquer instituição progredir, né? Porque aquela história, vocês já ouviram falar, vestir a camisa, né? Você só veste a camisa de uma instituição que você sente que você faz parte. Se você acha que ali você é só mais uma, que ninguém se importa com você, né? Que você está ali só para realizar o seu trabalho, coisa que eu acho que posso falar que é impossível dentro de uma escola, né? Porque você está ali todos os dias com aqueles mesmos colegas, com as mesmas crianças, né? Com aquelas famílias. Então, o senso de coletividade, ele precisa ser valorizado, ele precisa ser ampliado. Então, no nível institucional, se você faz uma intervenção, se a gestão da escola, claro, e a gestão maior, no sentido, eu digo no sentido de secretaria de educação mesmo, se ela se preocupa com questões desse tipo, com certeza vai colher frutos dessa iniciativa, né? Então, no nível institucional, é fundamental que as gerências, coordenações gerais e ou imediatas promovam a criação de espaços de reflexões e análises dos elementos que compõem as diversas práticas, contribuindo assim para a promoção da qualidade de vida do trabalhador e sua relação com a atividade laboral, tanto no âmbito das relações interpessoais, como na realização da atividade em si. Né? Porque a gente, o indivíduo, o professor, ele é uma pessoa. Então, claro que ele tem as questões individuais, né? E as relações interpessoais, elas vão ser afetadas por essas questões individuais, né? Então, percebem o quanto é complexa essa relação do professor com o seu trabalho? Não é simplesmente ir lá fazer uma faculdade, aprender técnicas, aprender conteúdos e depois praticá-las. É uma relação emocional intensa. Então, quem está na gestão, na coordenação, e os próprios profissionais, né, precisam se movimentar no sentido de ter espaços, momentos, para pensar a sua prática. E isso é fundamental não só para os professores, mas para qualquer profissional, né. Você quer falar mais alguma coisa, Eliane? Parece que eu te cortei. Não, era isso mesmo, já tinha concluído. Tá. Eu vou prosseguir, tá? Se alguém quiser falar. E no nível individual, eu coloquei aqui dicas de como cuidar da saúde mental. Porque é claro que cada um de nós precisa fazer aquilo que acha que vai ajudar, né? Então, muitas vezes, tem alguém que não gosta de yoga, que gosta mais do pilates, a terapia, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque a terapia eu acho que é fundamental para qualquer um, né? Claro, diferentes abordagens, né? Mas eu acho que é super importante parar para pensar nas questões emocionais, né? Na história de cada um. Mas cada um vai buscar fazer coisas que possam contribuir para que não se afete tanto pelas questões que nós estamos vivendo hoje, né? Então, uma delas é cuidado com as informações que você acessa. Reduza a leitura, o contato com notícias que podem causar ansiedade ou estresse. Hoje, o que a gente mais tem são notícias que nos causam ansiedade ou estresse, né? Basta ver o número de mortes todos os dias, o número de contaminações, né? Eu mesma, lá no meu local de trabalho, hoje soubemos de uma internação de um colega, né, que teve uma piora e acabou tendo que ser entubado. Então, isso nos assusta. A gente começa a achar que está chegando perto, que a qualquer hora pode ser eu, né? Então, a gente precisa reduzir o contato com essas informações. Vou deixar de ver televisão, não vou acessar mais meus e-mails, a internet. Não é isso, porque você também precisa de dados de realidade,
né? Precisa saber que existe um vírus circulando aí e que é perigoso você sair sem máscara, se você não se distanciar nem passar álcool gel, você pode se contaminar. Mas mais do que isso, a gente não consegue fazer, né? Tem coisas que fogem ao nosso controle. Então, se eu faço isso, né, me distancio, uso máscara, e uso álcool gel, evito aglomerações, eu cuido para que eu vou garantir que eu não vou pegar o coronavírus? Não, garantia a gente não tem. Mas eu faço aquilo que eu tenho controle, né? Para controlar a ansiedade, muitas vezes é importante você pensar isso. O que eu dou conta de fazer? É isso. Mais do que isso, aí a gente entrega nas mãos de Deus, né? E aí as informações que a gente acessa, a gente precisa cuidar muito disso, né? Busque informações apenas de fontes fidedignas, evite boatos ou informações erradas, né? As tais fake news que a gente recebe o tempo todo. Então, vamos tentar confirmar, né, a veracidade dessas informações também, antes de encaminhar para alguém, antes de se desesperar, né? Tente estabelecer uma rotina, incluindo momentos de relaxamento, incorporando coisas que você gosta, como ler um livro, assistir séries, descansar, né? É importante fazer pausas durante a rotina de trabalho. Isso, no contexto das aulas online, era algo fundamental, mas quando você volta para o presencial, também é fundamental. Porque senão você corre o risco de ficar o tempo todo trabalhando, né? Você não consegue separar a rotina pessoal, isso acontece muito, mas é muito com o professor, né? Eu já dei aula, sei muito bem como que é isso. Então, separar essa rotina pessoal e profissional é fundamental. Eu falo isso muito para o meu marido, né? Olha, estabeleça um horário para você terminar, porque muitas vezes passam 2, 3 horas do horário de trabalho e ele está lá preparando atividade, pensando na aula de amanhã. Claro que precisa fazer isso, precisa, mas que hora que você vai descansar? Que hora que você vai relaxar, vai ver um programa que você gosta, vai ler um livro, ou mesmo vai dormir, vai descansar mesmo, ou vai ficar com a família, né? Isso alimenta o nosso cérebro, alimenta a nossa alma, né? A gente precisa disso para poder dar conta, né? Se conecte com as pessoas, utilize a tecnologia a seu favor. Você pode manter a proximidade digital, né? Falar com pessoas próximas sobre os seus medos e inseguranças pode ser uma forma de aliviar a tensão. Então, né, liga para uma amiga, faz videochamada, né? Conversa sobre as suas necessidades, as suas questões. Eu faço isso muito com as minhas amigas, né? E isso me faz um bem danado, porque eu volto de outro jeito. Né? Muitas vezes eu vou repensar alguma coisa que para mim está difícil no meu trabalho, né? Vou ouvir alguém que tem um ponto de vista diferente, isso alimenta, né? Realimenta o nosso cérebro, né? E a gente volta a trabalhar de outra forma, com fôlego, né? Se conecte com o presente, com o aqui e agora. Preste atenção na sua respiração, respire mais devagar. O que você está ouvindo e vendo agora? Né? É fundamental, principalmente nos momentos de ansiedade. Então, se você está num momento mais ansioso, em que você está com muito trabalho, muita dificuldade de encaminhar alguma coisa, dê uma pausa. Né? Continuar não vai ser produtivo. Então, preste atenção na respiração, faz a respiração, aquilo que a gente ensina para a criança, muitas vezes, né? Cheira a flor e sopra a vela. Então, inspira e expira, né? Tenta perceber o que você está ouvindo, que barulhos você ouve, o que você vê, né, na sala ou onde você estiver, né? Isso faz a ansiedade se dissipar, né? Porque o seu foco sai daquela tensão, daquela preocupação e passa a ser outras coisas. Né? Então, tentem fazer esse processo quando algo estiver incomodando, quando tiver numa dificuldade muito grande para encaminhar algum projeto, alguma proposta, né? Isso é fundamental.
Dicas especiais para os profissionais da educação, né? Se movimente de alguma forma, exercite seu corpo e isso refletirá no seu bem-estar, né? Então, parar para fazer um exercício laboral, né? Durante a atividade de trabalho, às vezes mesmo na escola, né? É importante que tenha esse tipo de iniciativa no sentido de, ó, ficou muito tempo sentado, ou ficou muito tempo em pé, é importante exercitar. Mas, além disso, fazer o exercício individual, né? No caso, uma caminhada, uma academia, ou um pilates, né? Hoje está difícil para academia, mas algumas pessoas vão. Cuidar do corpo, né? Fazer alguma coisa. Na televisão, na internet, você acha um monte de vídeos que ensinam exercícios bem tranquilos para se fazer em casa, né? Então, separar um tempo para isso, que seja meia hora, 15 minutos, 20, o tempo que você tiver, né? O estresse e o cansaço não significam que você não está fazendo bem o seu trabalho, né? Muitas vezes a gente acha que estar estressado e cansado faz com que o nosso trabalho não valha nada, né? A gente tem que ressignificar esse conceito. Pedir ajuda não significa que você é uma pessoa fraca, ao contrário, né? Pedir ajuda significa que você consegue perceber os seus limites, consegue perceber as suas dificuldades. Então, é muito importante fazer uma autoanálise nesse sentido, o que eu dou conta e o que eu não dou conta, o que é o meu limite, né? Muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso limite e a gente transborda esse limite. Quando a gente vê, estamos acabadas, né? E aí, para retomar, é muito mais difícil. Então, é sempre importante fazer isso, não só na profissão, mas na vida pessoal também, né? Dentro de casa, né? Com o serviço doméstico, por exemplo, a gente precisa trabalhar com a família, qual é o seu limite, principalmente as mulheres, né? As mulheres têm uma tendência a acumular muito mais funções domésticas, e isso vai gerando um estresse, porque aí acumula trabalho, acumula serviço doméstico, né? O estresse vem até na tampa, né? Então, para este momento e em todos os outros, é essencial que você se cuide, faça pausas e descanse entre os seus turnos de trabalho, né? Super importante isso. Fique atento, esteja atento a sinais de depressão, pânico ou estresse pós-traumático. Esses são alguns dos transtornos mais comuns neste momento de pandemia. Procure ajuda, não passe por isso sozinho, né? Porque às vezes os sintomas eles vão tendo uma durabilidade maior, eles vão se intensificando e a gente vai achando que dá para passar, né? Dá para fazer de conta que nada está acontecendo. Ou então, não, eu não posso sentir isso, eu tenho que dar conta. Eu tenho filhos pequenos, eu tenho que trabalhar, né? E aí não para pensar ou para fazer alguma coisa em relação a esses sintomas, né? Então, o importante é não negar o que está sentindo. Sentir, não há problema em sentir, né? Mas é preciso pensar em como lidar com isso. Né? O que eu vou fazer? Reconhecer que tem algum problema é super importante, né? Então, sinais de depressão, quais são? Perda de energia, né? Aquela sensação que, nossa, é como se tivesse passado um caminhão em cima, fadiga, desinteresse por coisas e pessoas que você se interessava antes, né? Ah, gostava muito de assistir um determinado programa, agora nem isso eu estou gostando. Nossa, eu não estou suportando, eu adorava ouvir música, agora eu não suporto, né? Coisas desse tipo precisam da nossa atenção, né? Porque você não tem prazer em mais nada, né? O que te faz sentir alegria, né? Se você começar a olhar ao seu redor e ver que nada disso faz sentido, então vamos ligar as antenas, né? Desesperança, né? O que mais se vê hoje é a desesperança, porque a gente não sabe o que esperar mesmo, né? O amanhã, como será o amanhã? Será que nós vamos ter amanhã? Né? Mas é importante a gente pensar que sim, existe um amanhã, só que muitas vezes a gente não dá conta, né? Às vezes nós não estamos nos sentindo assim, mas a gente percebe que uma colega está se sentindo assim. Você vê que ela não tem mais ânimo, não tem mais motivação, tristeza, né?
O semblante dela demonstra uma tristeza, ou o seu mesmo. Problemas para dormir, que é muito comum, né? Ou não dorme de jeito nenhum, ou quer só ficar dormindo, né? São sinais de depressão. Alterações do apetite, a mesma coisa, ou não quer comer, ou come demais, né? E pensamentos suicidas, né? Aquele pensamento de, que vontade de não existir, né? Porque a questão suicida não é só você ir lá e fazer alguma coisa com você, mas é você ter pensamentos recorrentes de morte, né? No sentido de, que bom que seria se eu não existisse. Não aguento mais, né? Então, falas desse tipo, pensamentos desse tipo precisam de cuidado, né? Principalmente, aí você pensa assim, nossa, eu já pensei isso uma vez. Gente, não é assim, né? Pensar isso passa nas nossas cabeças, né? Ter pensamentos relacionados à nossa finitude passam nas nossas cabeças. Mas qual é o impacto disso na nossa vida? Isso está te paralisando? Isso está deixando você sem iniciativa? Né? Então, isso é importante cuidar. Se isso dura vários dias, né, e você não consegue ver saída, então precisa buscar ajuda, né? Sinais de pânico: coração disparado, tremores, sensação de morte, né? A pessoa que está em pânico, a sensação dela é que ela está morrendo, né? A respiração curta, sensação de desmaio, náusea, medo de perder o controle, formigamento. Esses são alguns dos sintomas, dos sinais, né, de uma pessoa que tem um transtorno de pânico, né, ou que começa a desenvolver um transtorno de pânico. Sinais de estresse pós-traumático, né? O que é um estresse pós-traumático? É uma situação específica que foi vivida e que causa um estresse no sentido de você não conseguir lidar com a sua vida depois de modo equilibrado, vamos dizer. Então, vamos pensar na situação do coronavírus, né? Vocês voltaram agora para a aula presencial e eu imagino que algumas de vocês tenham medo, ou todas, né? De se contaminar, de transmitir para alguém da família, né? Mesmo que estejam vacinadas, porque a gente sabe que mesmo vacinados a gente pode transmitir, né? Às vezes alguém da família faleceu, ou está internado, quer dizer, tudo isso gera em nós um estresse pós-traumático, né? Eu acho que a própria pandemia em si já é um elemento de estresse pós-traumático, né? Nós vamos colher os frutos disso daqui para frente, né? Com as crianças, com os adultos, os idosos, todos nós, né? De certa forma, podemos dizer que temos um estresse pós-traumático, ou daqui a um tempo teremos. Então, quais são os sinais, né? Os flashbacks, né? Lembranças que vêm à memória involuntariamente de situações que foram vividas, sentimento de culpa, né? O isolamento social, insônia ou pesadelos, irritabilidade, pensamentos intrusivos, né? Pensamentos que você não controla, né? Que muitas vezes são pensamentos negativos. E aí, isso vai atrapalhando o quê? A rotina, né? Muitas vezes você não consegue realizar suas atividades de trabalho e nem pessoais por conta desses sintomas, né? Se isso acontece, então é preciso buscar ajuda. Se isso, de certa forma, traz um impacto negativo, é preciso buscar ajuda, né? Então, qual é a hora de buscar ajuda? Quando os sintomas começam a ficar frequentes, tomando a maior parte do dia e presentes por mais de 2 semanas, é o momento de procurar ajuda especializada, né? Aquilo que eu já vinha falando. E aí, gente, eu pensei em trabalhar também, além da síndrome de burnout, né, além do burnout em profissionais da educação, eu pensei em falar, porque eu acho que faz parte do contexto de todas ou quase todas vocês, e do meu, né, o burnout parental. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, provavelmente sim, é uma coisa que está muito em voga hoje por conta do contexto mesmo que nós estamos vivendo, né. Não existem crianças felizes com pais tristes e cansados. Essa é a maior verdade, já dita, né? O que seria o burnout parental? Né? Porque há cada vez mais pais exaustos em burnout parental.
Pais que querem dar o seu melhor, esgotaram os recursos, sentem-se tristes, desmotivados e sem a capacidade para resolver a situação, né? Quem aqui está sentindo isso? Eu sou uma que estou sentindo isso, né? Por quê? Os filhos estão em casa fazendo aulas online, o marido está em casa dando aula online, né? Eu estou saindo para trabalhar. Eu costumo falar que eu descanso de casa no trabalho. Por quê? Porque a rotina doméstica, ela triplicou, né? O serviço doméstico triplicou. Eu imagino que para todas vocês também, né? Então, acaba que tem um acúmulo de tarefas, uma sensação de que a gente não dá conta, e a gente acaba tendo que lidar com coisas da escola, né, dos nossos filhos, que a gente não lidava antes, né? Por mais que a gente acompanhe a tarefa, acompanhe a rotina escolar, a vinda das crianças para dentro de casa, e mesmo agora no retorno presencial, é o sistema híbrido, né, não está o tempo todo na escola, então, quer dizer, há um acúmulo de tarefas gigante, né, então a gente começa a pensar, gente, será que eu dou conta de ser mãe? Será que eu dou conta mesmo de todo esse processo? Né? Então, o burnout parental é a sensação de incapacidade no ato de educar. Surge dentro do contexto familiar e, na maior parte dos casos, não afeta outras competências. Então, muitas vezes, você está bem no trabalho, mas dentro de casa é um pandemônio. Você não consegue lidar com essa rotina, não consegue, né? Os filhos estão cada vez mais na internet, nos jogos, na televisão, porque não podem sair para fazer as atividades rotineiras. Então, você tem que administrar a questão dos limites. Uma série de fatores que interferem, né? Bom, um exemplo, alguém que passa o fim de semana muito mal e quando chega a segunda-feira fica aliviado porque vai finalmente conseguir almoçar descansado e libertar-se do peso de ser cuidador. Mas que fica em pânico com a ideia de regressar para casa depois de um dia de trabalho. É claro que aqui, gente, a gente está falando de algo que está exacerbado, né? E aí, às vezes, pode pensar assim, gente, mas como assim, né? Como assim um pai e uma mãe não querem voltar para casa? Como assim um pai e uma mãe não querem estar com os filhos, né? Isso é inadmissível. Pode até ser inadmissível, mas é real, né? São sensações, sentimentos que a gente não pode negar. Se está difícil, a gente precisa pensar sobre isso, né? Então, é comum os pais referirem uma sensação crônica de cansaço. Alguns pais chegam a confessar que o momento mais esperado do dia é a hora de deitar as crianças para ter alguma paz. Né? Então, parece que a gente não ama os filhos, né, quando a gente fala assim. Ao contrário, é justamente por um amor tão grande, por uma necessidade de cuidar bem, que a gente começa a se sentir impotente, porque a gente começa a perceber que não dá conta de tudo, né? E agora a gente está tendo que lidar com tudo, dar conta de tudo, né? Veio tudo para dentro de casa. Antes a gente dividia com a escola, né? Agora, voltando presencial, acaba que tem dá uma certa equilibrada, mas também ainda tem muito medo, ainda tem muitas coisas que interferem, né? Não tá uma rotina normal, e eu nem sei se essa rotina normal vai acontecer novamente, porque a gente vai viver um outro mundo a partir de agora, né? Então, como que a gente pode prevenir ou cuidar do burnout parental? Uma das primeiras coisas é analisar a relação com seu filho, ou com seus filhos, né? Como é que é essa relação? Né? O que é difícil para você nessa relação? Porque muitas vezes a gente encontra pessoas que é difícil exercer a maternidade, a paternidade. Não é que não ama o filho, mas que é difícil ser mãe e pai, né? Realmente não é uma missão fácil, né? Mas muitas vezes a pessoa tem mais dificuldades ainda. Então, vamos analisar essa relação, o que está difícil? O que está faltando? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Desconstrua a ideia da paternidade perfeita. Né? Aquela ideia, como eu falei, a síndrome da Mulher Maravilha ou do super-homem, no caso o pai, né? De ter que dar conta de tudo. A gente não dá conta de tudo, e assumir isso é sinal de força, é sinal de reconhecer os limites. Peça ajuda,
né? Fundamental. Para quem você pode pedir, como você vai pedir essa ajuda, né? Às vezes até o próprio casal, se tem um casal em casa, pedir ajuda um para o outro, né? Ou se é uma mãe com os filhos, pedir ajuda para a família extensa, né? Avós, tios. Exija tempo para si. Que seja meia hora do dia para você ficar ali, assistir um filme, dormir, respirar, fazer uma caminhada. É importante que esse tempo exista, né? É um exercício diário que a gente precisa fazer, que a gente vai sendo engolido por tudo que nos rodeia, né? E aí não consegue muitas vezes tirar um tempinho para fazer uma atividade física, né? Só que com isso, quem está sendo prejudicado somos nós mesmos, né? Nosso corpo está se deteriorando, a nossa mente está se deteriorando, né? E faça um diário com pequenas vitórias. Às vezes a gente acha que as coisas que acontecem, elas são banais e não precisam ser valorizadas, né? Muitas vezes o fato de você conseguir colocar a roupa no seu filho sem que ele dê birra é uma vitória. Então você precisa comemorar isso, né? Olha, ele entendeu, né, que ele não precisa fazer birra a todo momento, porque eu conversei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, quer dizer, houve um esforço da sua parte que precisa ser valorizado, e até da própria criança também, né, porque é uma relação de ensino-aprendizagem ali também, né, ser pai e mãe é o tempo todo com o filho, é uma relação de ensino-aprendizagem, né. Então, 4 dicas sobre autocuidado, que na verdade vão repetir um pouco do que eu já falei, né. Então, número 1, quando perceber-se cansado ou estressado, faça pequenas pausas, vá ao banheiro, beba água, respire. 2, conecte-se com suas necessidades, direcionando sua atenção para o momento presente. Questione-se, como estou me sentindo? Do que eu preciso? 3, você não tem controle de tudo, então respire e pense como poderá contribuir em cada situação. 4, lembre-se de que você pode solicitar ajuda, realizar pedidos aumenta a satisfação das suas necessidades, né? Então, tenham isso como quase que um mantra, né? Fazer pequenas pausas, focar a atenção no momento presente, você não tem controle de tudo e solicitar ajuda, sempre que necessário, né? E aí, com isso, eu encerro a minha fala, agradecendo muito a participação e querendo ouvir vocês. Fiquem à vontade para falar, perguntar. Olá, meu nome é Alessandra. Oi, Alessandra, eu lembro de você também. Você lembra de mim? Confesso que não. Você estudou no Unipac? Estudei. Ah, então, eu acho que eu não te dei aula, mas eu lembro de você lá. Ah, só para conhecida que nota que moeda de 1 centavo, mas tá bom. Eu costumo dizer que por muito tempo eu fugi de psicóloga, né? Eu confesso. Você Mas é foge? porque eu não queria enfrentar os meus próprios, como é que eu vou dizer? Meus próprios medos, meus próprios traumas. Uhum. Mas aí passei por uma outra situação que eu falei, agora vai. Agora eu vou enfrentar, não vai ter jeito não. E fui. Mas me ajudou tanto, menina. Mas como me ajudou? Então, Eu falar de mim mesma, que eu nunca gostei de falar. Hoje eu falo até demais. mas eu costumo dizer que as pessoas só procuram ajuda psicológica quando está no top da angústia. Principalmente quem tem mais dificuldade mesmo, né? Então, se você foi, é porque você estava realmente precisando, né? Estava demais. E me ajudou muito. Isso aí. Muito bom, Alessandra. E eu costumo dizer também que... Só que eu tive que pôr uma coisa na minha cabeça também, que falar assim, psicólogo não faz milagre. Ah, não faz mesmo não, senão eu estava Eu tive que pôr na minha cabeça, falei, eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que fazer para superar isso. E fiz. Mandei ver. Não foi fácil, mas consegui. Na verdade, estar com o psicólogo é um momento seu com você mesma, né?
psicólogo só vai mediar esse momento. É importante. É um apoio, né? No começo. Sim. Isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém mais? Gente, coragem, vamos lá. Achei excelente a fala, né? Eu acho que nós passamos por vários problemas todos os dias na escola e muitas vezes nós não desabafamos com o colega ou não conversamos e agora nesse momento nós aprendemos que a gente precisa do outro, que o coletivo é muito importante, que o respeito com o próximo, com os profissionais é muito importante, né? Porque muitas vezes cada um fica na sua sala, resolve seus problemas ali e não tem uma ajuda mútua, né? E eu sempre falei dessa importância de trabalhar esses momentos na escola, sabe? De trabalhar o emocional. Inclusive, quando eu fiz faculdade também, a minha tese que eu escrevi foi sobre o relacionamento interpessoal na escola. Adulto com adulto e adulto com criança. Eu sempre preocupei com isso, né? E sempre cobrei muito. Por que não fazer umas lives para trabalhar esses momentos com os profissionais? Nós não podemos pensar só nas crianças. Nós temos que pensar nos adultos da escola também. Os adultos têm problemas, os adultos precisam de ajuda, né? E muitas vezes a gente não fazia isso, cada um ficava no seu canto. E agora a gente percebeu o quanto importante é esse trabalho coletivo. Nesse momento de pandemia, nós ficamos em casa, presos e passando por inúmeros problemas por não ter esse contato, esse afeto, esse carinho, essa atenção, que agora a gente percebe que é tão importante, né? Sim, eu acho que agora, então, nesse momento, né, é que a gente vê a importância que o outro tem na nossa vida, né? Que a gente não pode abraçar, a gente não pode estar junto, né? Então, fundamental, né? Isso que você está colocando é extremamente importante. Mais alguém quer contribuir? Perguntar alguma coisa? Fernanda, interessante o que a Olegna falou, né, sobre essa questão do nosso distanciamento, né, que houve, e que eu senti que houve uma aproximação maior. Então, no caso da nossa escola, eu me senti mais próxima do grupo. Então, assim, por meio, né, das nossas reuniões online, por meio dos grupos do WhatsApp, depois, né, com o tempo, a gente foi aproximando cada vez mais do uso, né, da tecnologia, né, as chamadas no Meet, chamada no WhatsApp, e agora, né, com as nossas trocas de experiência, conversando dentro do próprio grupo, e eu percebi que a gente pôde, igual a Alegna disse agora, sentir mais o outro, porque às vezes no presencial, cada um parece que ficava lá no seu cantinho e resolvia suas coisas, né? Então, quando a gente se distanciou e houve esses momentos de chamadas, né, no Meet, de conversas, a gente aproximou, porque eu pude conhecer todos da escola. Então, eu como analista pedagógica da EMEI Planalto, eu consegui ter contato com todos os meus colegas. E, assim, interessante que, às vezes, me chamavam no início, eu, gente, mas olhava uma fotinha, eu falei, eu não estou lembrada dessa pessoa. Então, assim, eu não tinha visto ela no ambiente escolar presencial. E aí, quando eu olhei lá no WhatsApp, na fotinha, eu falei, gente, essa pessoa estava lá. Então, nós podemos perceber que a tecnologia também ela pode aproximar. Então, Sim. que eu vejo desse momento é isso. Mas também, ao mesmo tempo, Fernanda, eu vejo que eu falo por mim, tá? Então, assim, eu vou dar um depoimento meu agora. Eu sofri muito, porque eu sou uma pessoa, assim, muito
eu gosto de me programar muito e de ter muita programação. Então, eu estava me sobrecarregando, eu estava trabalhando 24 horas por dia. Então, 24 horas por dia eu estava no WhatsApp, planejando, montando material, e eu me senti sobrecarregada no meu trabalho, mas quem estava colocando essa sobrecarga era eu mesma. Sim. Então, quando eu não via o meu limite, quando eu estava passando do que era possível ali para mim. Então, às vezes, eu queria cobrar de mim mesma, Fernanda. Quando você falou, e eu me vi. Porque eu falava, gente, mas como que eu não dou conta de resolver essa situação aqui? Não, essa situação é fácil. Eu consigo resolver facilmente. E isso me fez tanto mal, porque eu não conseguia dormir. Dava 11 horas da noite, eu queria olhar no WhatsApp para ver se tinha uma professora com dúvida, se tinha uma profissional de apoio com dúvida, se tinha um pai com dúvida, porque eu não queria dormir sem resolver as dúvidas de quase 800 alunos. E aí, meu Deus, como? Pois é, aí o cérebro não suporta, né? Exatamente. Já fica superlotado, a mente fica superlotada e você quer resolver tudo ao mesmo tempo. Por isso que é importante, né, definir o que é prioridade, né, o que eu vou resolver primeiro, elencar as coisas que são mais importantes, né, e muitas coisas você não vai dar conta mesmo, né, só que é com o tempo que você percebe isso, né. O principal que eu percebi, eu tô falando de mim, é identificar o seu limite. Qual é o meu limite? Não, o meu limite é esse. Uhum. Então, quando eu percebi o meu limite, eu estava adoecendo. Adoecendo, plena, com um sorriso no rosto. Sim. Sempre ali, ó, disponível, atendendo, mas adoecendo. Mas geralmente é assim que o adoecimento acontece, né? Você está sempre disponível, você sempre pode. Isso. É assim que acontece. Isso não é legal, gente. Eu falo por mim. Quando eu percebi isso, eu falei, opa, peraí. Primeiro, porque se eu não estiver bem emocionalmente, fisicamente, eu não vou ter uma sequência no meu atendimento. Uhum, sim. E isso é uma coisa para cada um de nós agora, que estamos aqui ouvindo, pensar qual é o meu limite, né? Para que a gente não adoeça. Eu até falo que é importante, às vezes, até escrever, sabe? Pega uma folha e o que eu dou conta e o que, né? O que eu não dou conta. O que eu vou fazer hoje? Muitas vezes, para dormir bem, você precisa elencar suas tarefas do dia seguinte, né? Escrever, para que você não fique com elas na cabeça, sabe? Se você organiza ali o seu pensamento antes, no dia anterior, você tende a dormir melhor, né? Porque se você fica com várias questões, várias preocupações na cabeça, aquilo vai com você para a cama, né? E até que você se desvencilha dessas preocupações, já é a hora de levantar, né? Então aí você já não dá conta, porque você vai estar cansada, irritada, quem não dorme bem não tem como ficar bem no outro dia, né? Então, assim, procurar ajuda, sim, mas tentar também, como você disse, Eliane, reconhecer cada um os seus próprios limites, porque, né, o que é difícil para mim pode não ser para o outro, né? Às vezes aquilo para outra pessoa é muito tranquilo de fazer, né? Porque o contexto de vida é diferente, né? Então, é super importante parar para pensar nessas questões, sabe? E eu acho que esse momento aqui que nós estamos vivendo é muito rico, né? Eu até acho que nem deveria parar com as lives. Eu sei que deve ser até desgastante de organizar, né? Conseguir profissionais, pessoas para falar, mas acho que seria, talvez assim, espaçar um pouco mais, né? Mas sempre importante que vocês possam parar para refletir sobre a prática, né? Eu acho isso, assim, essencial, e a grande maioria das escolas não consegue fazer, né?
E se vocês já iniciaram um caminho, acho que é super importante dar continuidade, às vezes não mensal, mas bimestral, alguma coisa nesse sentido, para que vocês possam ir alimentando mesmo, né, a mente, o coração, a alma, para vocês se revigorarem, porque não pensem em vocês que voltar para o ensino presencial, assim, agora está tudo tranquilo, voltamos para o presencial, não, tem muita coisa pela frente, né. Então, acho que é importantíssimo cuidar da saúde mental, da saúde emocional, né, pensar sobre essa prática, o que pode facilitar o dia a dia de vocês, né, isso é essencial. E daqui para frente, mais essencial ainda, por conta dos efeitos da pandemia, né, que infelizmente não são tão positivos, né, a gente aprende muita coisa, aprendeu muita coisa, mas a gente também perdeu muita coisa, né, então como é que a gente vai lidar com isso? Né, só coletivamente. Não tem como você achar que sozinho vai dar conta de todas as questões, não. Você vai sentar com o seu grupo e conversar e falar mesmo das questões, né? Tem questões que são individuais, que vão ter que ser resolvidas na terapia mesmo, mas tem questões, muitas questões que são coletivas, que vão ser resolvidas no contexto da escola, e que não tem como as pessoas que estão à frente desse serviço se furtar dessa importância, né? E eu sei que a direção, a vice-direção e até a supervisão estão fazendo um esforço sobre-humano para que isso aconteça, né? Vocês aí, com certeza, trabalharam, se não o dia todo, pelo menos meio período, tem as questões familiares, né, o contexto de casa, e estão aqui, né, tirando um tempo para participar, quer dizer, na verdade, priorizando isso, né, e então é fundamental que isso seja feito mesmo, porque é como pensar assim, olha, para o psicólogo é essencial fazer terapia. Isso é um requisito para a profissão. Para vocês, sentar e pensar sobre a prática e falar das emoções, eu considero como um requisito para o trabalho de vocês, né? E acho que vocês também consideram, senão não estariam aqui, né? Inventariam qualquer desculpa para não estar aqui, né? Então, sabe, precisa continuar. Estou fazendo campanha aqui para continuar, né? Eu sei das dificuldades, mas acho que é muito legal mesmo, e fico honrada de participar com vocês, de estar aqui, gosto muito de falar sobre isso, né, e para mim é um prazer mesmo. Eu vou falar um pouquinho agora sobre esse nosso projeto, Fernanda. Fala. Nós queremos agradecer, né, eu vou falar em nome de toda a equipe da EMEI Planalto, né, agradecer a todos que participaram, os que ouviram depois também as nossas lives. Sim. Acreditamos que esse projeto das lives foi um ganho para a nossa escola. Então, assim, estamos muito felizes em concluir essa primeira etapa de lives. Nós começamos com o Dr. Cássio, né, falando da Covid-19 em crianças. Tivemos a psicóloga Núbia, saúde mental em tempos de pandemia. A pastora Ana, a fé em tempos de crise. Tivemos as dentistas, a doutora Bruna e a doutora Elana, falando da prevenção e saúde bucal na infância. Tivemos a pedagoga Renata Peixoto, falando da importância da parceria família-escola em tempos de ensino remoto. E hoje, a nossa querida Fernanda, psicóloga, falando da síndrome de burnout. Então, assim, hoje fechamos essa primeira etapa. Mas temos sim, Fernanda, o pensamento de darmos um segmento, sim. O que nós queremos fazer? Fazer uma pesquisa, sentir, né, com as pessoas, com a equipe, com a família, com a comunidade escolar, o que elas estão sentindo nesse momento para darmos segmento. Mas não vamos parar. Então, é isso, gente. Que ótimo. Que ótimo. O caminho foi trilhado, né? Então, eu quero agradecer, né, a Carla, nossa diretora, a nossa vice-diretora Renata,
vice-diretora Cleide, nossa analista Márcia, analista Elisete, analista Ioná, porque isso foi idealizado e muito bem planejado e organizado por nós da equipe gestora, pensando em cada servidor, em cada familiar, para ter mesmo, Fernando, como você falou, esse toque, mesmo que por meio digital, eu senti que a gente tocou lá na casa, no coraçãozinho mesmo de cada pessoa que ouviu cada palavrinha que foi falada na sua live, nas outras lives que fizeram. Esse era o nosso intuito, de chegar mais pertinho de cada um no seu individual. Então, muito obrigada. Eu vou passar agora a fala para a nossa vice-diretora Renata. Tá bom, muito obrigada, viu, Eliane? Eu que A agradeço. Cleide levantou a mão, acho que a Cleide quer falar. Cleide, Quer falar, Cleide? Pode falar um pouquinho. A nossa vice-diretora. Acho que ela não quer falar. Quer sim. Não, só pedir desculpa pelo meu atraso, que eu saí da escola, já era quase 6h30, mas a palestra, o que eu peguei está muito boa, depois eu vou assistir o restante, tá? E muito obrigada, Fernanda. Tá bom, prazer, Cleide. Tá, tchau. Tchau. Fernanda, eu gostaria muito de te agradecer, tá, por esse momento, você ter dedicado esse momento, né, em prol da nossa escola, pela sua dedicação, por ter aceito, né, o nosso convite. E, assim, para nós é uma nossa eterna gratidão daqui em nome do EMEI Planalto. E, assim, a gente gostaria de contar com a sua parceria aí nas próximas, né, que virão, com certeza. Ah, Então, sim. Ó, eu estou à disposição, gosto muito desses momentos e de conversar, né, com vocês sobre diversos assuntos relacionados à psicologia e educação, né, que são a minha praia, vamos dizer assim. E quero agradecer também pelo convite, né, pela honra de estar aqui com vocês, né, falando de uma prática que é tão própria, né, de vocês. E tô aí, se precisarem de mim, vamos conversando. tá bom. Então, muito obrigada, viu? E uma boa noite para todos, para você também, e um bom descanso para todos. Boa noite para vocês também. Bom descanso e amanhã tem mais trabalho, né? Se Deus Boa noite, quiser. amei a live. Obrigada. Depois eu queria a gravação, se vocês puderem me passar. sim, nós vamos te enviar. Tá bom, então. Um abraço para todas. Estou aí à Obrigada. Para você disposição, tá? também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Aqui,